outro estereótipo que tem também, e aí você obviamente sabe melhor que muita gente, que o estereótipo é que o alemão é uma língua muito difícil, né? O alemão é difícil, não dá para aprender, o alemão é difícil, o alemão é difícil, o alemão é difícil. A pergunta é, o alemão é difícil? É uma pergunta complicada, porque eu vou falar da minha experiência. Hoje, se eu for falar, é, hoje eu acho que eu falo alemão. Sim, hoje eu acho que alemão é mais fácil para mim, para eu falar alemão do que inglês, por exemplo. Inglês é uma língua que todo mundo sabe. Mas isso é porque eu trabalho aqui, eu moro aqui, eu falo alemão todo dia. Mas eu demorei quase 2 anos para poder abrir a boca e falar em alemão, porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada. E esse negócio de você ter medo de falar é a pior coisa. Não foi fácil, como espanhol eu Uhum, já descarto, porque espanhol e português é muito parecido e eu já tenho esse lance da família. Então foi uma coisa que eu escutava todo o tempo. Então para mim eu aprendi, não, eu não tenho nem como falar como você aprendeu espanhol. Eu já quase que nasci falando, porque eu escutava minha mãe falando com a minha tia no telefone, escutava meu pai falando em português, então, né? E você escuta as duas coisas. E tipo só uma coisa de vocabulário. Aí inglês a gente aprende na escola, aí quando você quer fazer um curso melhor, a gente tem música, tem um monte de coisa que você pode colocar como base para você melhorar o seu inglês. E isso você não tem em outros idiomas. Aí o francês, quando eu aprendi o francês, eu tinha essa relação uhum, de vocabulário com o espanhol e com o português, porque mesmo que as palavras são ou tem outra pronúncia, quando você escreve, você vê uma semelhança muito grande. De repente, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu vi um idioma que você não vê semelhança com o nosso idioma e é bem complicado. Aí eu tenho que memorizar um pouco com o inglês. Aí eu notei toda vez que eu estava melhorando o meu alemão, eu estava perdendo o meu inglês. E isso era um problema, porque eu queria trabalhar como professor uhum. de inglês, porque esse é o meu diploma. Então eu ficava, tipo, o que que eu faço agora, né? Eu aprendo melhor alemão, aprendo, continuo melhorando o meu inglês, mas é uma coisa que depois, com o tempo, também a sua cabeça coloca, eu acho que coloca em gavetas, né? Você coloca uma gaveta lá dentro, aqui está português, aí tem espanhol, francês, inglês, alemão, romeno, aí você tira da gaveta e faz isso. Mas, claro, tem umas que você faz melhor, tem outras que você sabe um pouco menos, ou que você, tipo, se defende bem. Português, por exemplo, quando eu não falo português por muito tempo, eu converso com meu primo, que mora na Irlanda, que você entrevistou, mas com a minha família, quando eu falo com a minha mãe, eu falo em espanhol, quando eu falo com as pessoas, na maioria das vezes eu escrevo, mas eu não falo. Então, isso, às vezes, você nota, eu tropeço um pouco porque eu esqueço o vocabulário. E alemão, como eu falo todo dia, então é mais fácil. O problema Uhum. do alemão é a gramática. Eu acho que eu falo muito melhor do que eu escrevo, né? Porque, tipo, inglês é muito fácil de você escrever, alemão é muito difícil de você escrever corretamente, porque tem muitos casos, acusativo, dativo, nominativo, genitivo, e tem muita coisa gramática que é bastante chata. Então, eu aconselho a pessoa que quer aprender alemão se dedicar somente, eu ia falar espanhol, solamente, para dedicar somente ao alemão, esquecer um pouco o inglês e os Abriu a outros gaveta. idiomas. Sim, e depois, quando já tiver com noção do alemão, aí volta para os outros idiomas, tira a poeira um pouco e depois as coisas se normalizam. Vou dizer assim. Yeah. Uhum. Yeah. É, As gavetas, às vezes você abre elas e elas se misturam um pouquinho, né? sim, quando você dorme bem, eu acho que é mais fácil, mas quando você tem um dia muito estressado, sabe? Aí que você não consegue dormir direito, isso e aquilo, no outro dia é bem complicado. Principalmente para quem fala mais idiomas, é bastante complicado. Verdade. Tem uma. Eu moro na Alemanha também, né? E tem uma coisa que no Onde você começo, pra mora? mim, foi meio que uma descoberta. Eu moro no sul da Alemanha, moro na Bavária, no Ah, ok. Texas da Outro Alemanha. acento, já é outro acento. Outro sotaque. É que eu aprendi o alemão aqui em Hamburgo, sou É moin o, moin, né? Nord, e aí é completamente outro. Mas, sim.
É outro mundo, totalmente. Sim. Então, o que eu achei interessante, assim, me ajudou muito, né, então talvez você até como professor possa confirmar ou possa falar que tem alguma relação ou não. Para mim, eu vi, assim, foi uma descoberta que eu falei: "Nossa, mudou a minha forma de ver o alemão", né. Eu vejo o alemão meio que como se fosse Lego, né, você tem aquelas pecinhas do Lego ali que você meio que pode encaixar, que é muito difícil você achar idiomas assim. Então, por exemplo, se você quer falar, doente, né, você fala kranken. Uhum. Aí você quer falar, por exemplo, casa, você fala house. Aí você fala casa de doente, aí fica Krankenhaus, aí vira o hospital. Hospital. Aí você quer falar É, carro, você fala Wagen. Aí você quer falar ambulância, né, como se fosse um carro de doente, vira Krankenwagen. E eu acho incrível é. isso, que tem 1 milhão de formas que você pode meio que combinar palavras juntos e criar uma palavra nova. E a partir do momento que eu descobri isso, para mim, eu olhava para cada palavra, aquelas palavras gigantes em alemão, olhava para cada uma delas e começava meio que riscar, assim, cortar ela, fazer uma cirurgia e O falar: que que é? eu conheço Sim. essa, eu conheço aquela, eu conheço aquela. Essas coisas junto devem significar isso". Quanto tempo você está aqui na Alemanha? Faz quanto tempo que você mora na Alemanha? Indas e vindas, já viajei muito, já morei em outros lugares também, mas em total em 6 anos, mais ou menos. 6 anos. Eu te dou uma dica quando você não souber o nome de alguma coisa. Quando aparecer alguma coisa que você não souber o nome, aí você Uhum, pode usar a palavra Zeug. Se você, eu não sei se você já conhece esse, essa dica. Zeug, né? Zeug em português. Tipo, Spielzeug. Das vezes, um brinquedo. uhum, Mas quando você não sabe o nome de alguma coisa, tipo, seria pra gente uma coisa, né? Uma coisinha. Aí você fala assim, das Zeug da, esse Zeug, né? Yeah. Ou aqui em Hamburgo, tipo, ao, aqui em Hamburgo também eles falam bastante Bumstings. Então, não sei se você conhece. É uma expressão típica daqui. Quando não. você não sabe, aí você fala assim, diese Bumstings da. Bumstings. Bumstings. É uma coisa assim, geralmente as crianças na escola falam, ou os adolescentes falam sobre Bumstings, assim, tipo, tem uma coisa na sua mão, você não sabe como é que fala, diese Bumstings da. Isso daí, isso daí. Então, é, isso é bastante legal também. Sensacional. É o treco brasileiro, né, a coisa, Sim, é o esse treco. negócio Sim, aí, né. Bumstings.